Dando sequência à nossa aula 3, vamos à parte 2, período regencial. É uma fase republicana devido à eleição dos regentes que substituíram Dom Pedro II porque era menor de idade. Segundo a Constituição brasileira em vigor de 1824, o chefe de Estado deveria ter 18 anos para assumir. Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Então aqui uma charge do lado. Boa, eu quero ir para o trono, só se Vossa Alteza se comportar. E atenção, atenção, pela primeira vez o Brasil será governado por um brasileiro. Então aqui é uma charge referindo-se ao período regencial. A saída de Dom Pedro ao Brasil não trouxe estabilidade para o cenário político do Império. Seu filho tinha apenas 5 anos e a Constituição dizia que ele não podia assumir se não tivesse a maioridade. A Carta Constitucional orientava-se que, nesse caso de impedimento, o Império seria governado por regentes. Essa determinação permitiu que as elites agrárias, que conseguiram promover o afastamento do Dom Pedro do poder, assumissem o controle do Estado Nacional. Nessa época, formaram-se 3 grupos distintos. Desapareceu o Partido Político Português e no lugar surgiram 3 grupos: aqueles conservadores, os moderados e os exaltados. Desde a independência há uma discussão: qual seria o futuro do Brasil? Centralização ou descentralização do poder? E isso se reflete exatamente na regência. As elites disputando entre si os cargos mais importantes do Brasil, e nós temos a regência dividida em 2 partes. Um momento descentralizador e um momento centralizador. Como movimento descentralizador, temos 1831 a 1837. Essa fase é conhecida como avanço liberal devido às reformas de caráter descentralizador, federalista e liberal. Com a criação da Guarda Nacional, do Ato Adicional de 1834, que criaram as Assembleias Legislativas Provinciais e os Tribunais Provinciais. Já o período de 1837 a 1840 é a regência do Araújo Lima, que é conhecido como regresso conservador. Quem está no poder é o Partido Regressista. Araújo Lima, para tentar conter as rebeliões regenciais que estouram nesse período, suspende as medidas descentralizadoras e centraliza o poder com punho de ferro. Esse período, em termos de economia, também é um período bastante conturbado, porque ainda o café não ganha vigor e os produtos do Brasil ainda sofrem forte concorrência. Nesse período, então, estouram as enormes rebeliões regenciais. A primeira delas, Revolta dos Malês, em Salvador. Os negros islamizados lutavam contra a escravidão e contra a imposição da fé católica. Foram massacrados pela Guarda Nacional. Entre 1835 e 1840, estoura a cabanagem na região do Pará, Maranhão. Essa rebelião envolvia a população muito pobre, que morava em cabanas ou choupanas. Nessas condições de vida horrorosas, pesavam os altos impostos, além do que essa região do Pará vivia um isolamento em relação ao resto do país. Também foram massacradas. Alguns historiadores dizem que 40% da população paraense foi morta em conflitos. Entre 1837 e 1838, nós temos a Sabinada. A foto do lado é da Sabinada. Um médico sabino luta por instalar uma república independente na Bahia até que Dom Pedro II fizesse 18 anos. Mas os regentes não permitiram de forma alguma. Afinal de contas, um dos compromissos dos centralistas
era o unitarismo, ou seja, que nenhum pedaço do Brasil se separasse em repúblicas independentes. Entre as outras rebeliões, podemos citar a Balaiada e a Farroupilha. Balaiada, de 1838 a 1842. População pobre, rural e urbana do Maranhão e do Piauí. Construtores de balaios, construtores de cestos que ganhavam e viviam uma miséria. Para piorar a situação da crise econômica que se abateu sobre a região açucareira, produziu altos impostos sobre essa população. Os mais ricos entraram no movimento, negociaram altos cargos e deixaram a população ser massacrada. O mais longo dos conflitos foi a Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845, inclusive passando a barreira do período regencial. Estancieiro gaúcho são os fazendeiros de gado. Eles questionavam os altos impostos sobre o gado e seus subprodutos, pois perdiam em concorrência para a Argentina. Como o governo regencial não os atendeu, fizeram uma proposta de separar o sul do resto do Brasil, numa república juliana, numa república independente. Estoura uma guerra. Os sobreviventes foram anistiados por Dom Pedro II. A charge do lado mostrando homens com roupas esfarrapadas, referência aí ao nome Farroupilha. Se o sul se separar do Brasil, como seremos chamados? Desnorteados. O fim da regência. Em 1840, o Partido Progressista, que passa a se chamar Partido Liberal ou Clube da Joana, ajuda Dom Pedro II a assumir o poder com 15 anos incompletos. A isto chamamos de golpe da maioridade. Quem estava no poder? O Partido Regressista de Araújo Lima. Pela Constituição, Dom Pedro II teria que assumir o poder ao completar 18 anos. Por isso, a esse episódio chamamos de golpe da maioridade, porque quebra a normalidade constitucional do país.